É chegada a hora decisiva, a transição da fralda para o troninho. A criança já não é mais tão bebê e precisa sair das fraldas. Um momento delicado na vida dessas fofuras. Isso ocorre quando a criança já atingiu um controle para se segurar um pouquinho em suas necessidades. Esperar o momento certo de largar a fraldinha é uma dúvida para os pais. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa Primeiros Passos de hoje, que está apenas começando. Seja bem-vindo! O momento de desfraldar pode variar dependentemente de cada criança. Uma boa dica é apresentar desde cedo os troninhos para essa turminha. Veja aí. Denise encara com tranquilidade a fase do desfraude do filho Augusto. De 2 meses para cá, ele passou a usar fralda apenas para dormir. Foi apresentado ao troninho e já pede para ir ao banheiro. De uns 2, 3 meses para cá, ele pede e faz no banheiro mesmo. Mas o desfraude não é uma fase tão fácil assim como parece. A mãe confessa que ainda tem muitas dúvidas. Eu tenho realmente essa dúvida desse processo dessa mudança, né, do cocô e do xixi. Porque assim, o xixi foi tranquilo, graças a Deus. E aí eu percebi, teve até alguns dias que ele não fez cocô de jeito nenhum, nem na fralda e nem na cueca. Com o desfraude, Denise espera que o filho alcance a primeira independência. A gente percebe que ele está mais independente, né? Ele vai até o banheiro, até para ir ao banheiro ele vai sozinho. Ele vai, mamãe, vou fazer xixi, vai e faz sozinho. Então assim, a gente vai percebendo a independência, né? Ele vai criando essa independência de fazer as coisas sozinhos. Agora a gente vai tratar desse assunto com a psicóloga Roberta Peixoto, que está aqui comigo. Roberta, é uma dúvida muito constante dos pais, principalmente dos pais de primeira viagem, que nunca viveram essa experiência. Qual é o momento certo de desfraldar a criança? Mirna, olha só, não existe o momento certo de desfraldar a criança. A criança, ela precisa estar madura o suficiente para perceber que está fazendo xixi ou que está fazendo cocô. E, geralmente, essa percepção, ela chega junto com a oralidade. Então, ela começa a perceber o xixi, a vinda do xixi, a vontade de fazer xixi, a vontade de fazer cocô, quando ela começa a falar. Então, assim, a partir do momento que ela tem mais domínio de mundo, que ela começa a se colocar melhor, a perceber e a dizer, mamãe, eu estou com vontade de ir ao banheiro, mamãe, tá saindo xixi, minha fralda está pesada, é o momento da gente começar a retirar essa fralda. E acho que vai muito do diálogo também dos pais com a criança, vão praticando, estimulando também, sim, sim. Né? Quer fazer xixi? Começa a conversar sobre isso, né? A criança vai tomando o domínio do seu corpo também, porque quer queira, quer não. Isso também é importante, a criança conseguir prender um pouco o xixi, sim, prender um pouco o cocô. Ela precisa ter mais controle desse esfínctere. Os pais precisam perguntar várias vezes. O diálogo, a conscientização é um processo de todo dia. Então é importante assim que os pais comecem, por exemplo, a dar mais água, a dar mais suquinho, a encher a bexiga, por exemplo, dessa criança, porque o xixi é mais fácil do que o cocô, essa percepção. E aí a gente começa esse processo de retirada, de persistência, é um trabalho de todo dia. Por exemplo, no momento que a família passa por uma mudança, a exemplo da chegada de um novo filho, do irmãozinho dessa criança que está prestes a desfraldar, esse momento os pais devem desfraldar ou devem esperar passar a turbulência, passar o momento de mudança de rotina familiar para começar a desfraldar a criança? Uma transição de cada vez. Primeira chegada do irmão, depois a entrada na escola, depois o desfraude. Uma transição de cada vez. Qualquer processo de adaptação, ele gera um certo sofrimento, certo? Ele gera sofrimento para a criança, gera sofrimento para a rotina e para o contexto familiar. Então, uma coisa de cada vez. Então, o irmão chega, espera um tempo, se adapta a essa nova chegada e logo em seguida a gente começa com o processo de desfraude. Como devem ser esses diálogos iniciais dos pais com as crianças? Como os pais devem explicar para os filhos que eles precisam sair das fraldas? Acho que a gente pode começar conversando com as crianças que eles estão crescendo.
dizendo que ele está se tornando um rapaz, uma mocinha, que a fralda está começando a ficar pequena. E aí é um processo de conscientização sobre o crescer, sobre autonomia, né? A gente dá autonomia, possibilitar pequenas atitudes de autonomia, que a criança está crescendo, que ela tá ganhando espaço dentro de casa, que ela já é capaz de fazer. E isso vem com o processo de retirada das fraldas também. Ou seja, não tem necessidade de você usar fralda, já que você é um rapaz ou uma moça. E quando a criança consegue, por exemplo, já no início, ela conseguiu fazer xixi no troninho, conseguiu fazer cocô no troninho, os pais precisam valorizar essa conquista? Sim, é um processo constante de reforço. Cada conquista que a criança alcança, né, a gente precisa reforçar para poder que ela volte a repetir aquele comportamento. Então a gente precisa valorizar, dizer que ela está muito orgulhoso dela. Não precisa ser um reforço material, certo? Pode ser um reforço, um elogio, um passeio, uma vivência em família. Porque o reforço material parece que a gente está comprando, né? E acaba se tornando uma troca, uma troca como chantagem. E não é chantagem, é reforço. Esse reforço pode vir dizendo assim: filho, eu estou muito orgulhoso de você, que legal que você conseguiu, olha só, você é um rapaz. Então é importante a manutenção do reforço. Ninguém mantém um comportamento se não há reforço. E a criança funciona do mesmo jeito. Roberta, esse momento de desfraldar costuma ser difícil para a criança ou elas encaram de uma forma tranquila, geralmente? Geralmente elas encaram de uma forma mais tranquila. Há um incômodo pelo molhar, geralmente eles se incomodam bastante por ficar molhados e eles começam a perceber a necessidade de não fazer na roupa e procurar o lugar adequado, o troninho, o vaso sanitário para poder fazer o xixi ou o cocô. Os pais acho que se aperreiam mais, acho que é muito mais angústia. Uma ansiedade maior dos pais. Isso, dos pais. Uma coisa que é importante, por causa dessa ansiedade, é não retornar o uso da fralda. Se você fizer a escolha de retirar a fralda, que seja uma escolha definitiva. Só coloque, de fato, nesse processo inicial para a hora de dormir. Ô Roberta, e aí quando a situação é um pouco inversa, a criança já está chegando a uma idade ali que já deveria ter desfraldado, digamos, 5 anos de idade, por exemplo, que a criança não necessariamente deveria ainda usar fraldas. Sim. E ainda não aconteceu, por N motivos, ou porque os pais não estimularam, ou porque a criança não se sente segura para isso. Chega algum momento que os pais precisam buscar ajuda? Chega. Esse é o momento. A criança, quando ela é inserida, por exemplo, na escola, ela começa a ter necessidade de ser integrante de um grupo. E esse grupo, provavelmente, já vai fazer uso do banheiro, entendeu? Então, assim, é papel dos pais estimular, sim, é papel dos pais dar o pontapé inicial do começo e se não acontece, talvez até a própria criança diga: papai, eu quero largar as fraldas, eu não quero mais usar fralda, eu já sou um rapaz. Porque, concomitantemente, o estímulo de casa vem o estímulo da escola. A escola estimula isso o tempo inteiro, entendeu? Então, assim, de alguma parte esse estímulo vai vir. Tem que vir. Isso, tem que vir. Roberta, e quando acontece que a criança até consegue sair da fralda, mas ali acontece, que é bastante comum, inclusive, na madrugada, acaba fazendo xixi na cama. E isso, em um dado momento, acaba até sendo constrangedor para a criança. Sim. Né? Como lidar com essa situação? Até 5 anos de idade, o xixi na cama ele é considerado normal, certo? É um exercício, por exemplo, se a criança deita às 8 da noite para dormir, às 10, se os pais estiverem acordados, levar a criança, liga a torneira para escutar o barulhinho da água caindo, abaixa a roupinha da criança, faz todo o passo a passo de ir ao banheiro para que a criança consiga executar, né, a ida ao banheiro. E no caso do xixi na roupa, após os 5 anos, aí começa a ficar mais preocupante. E aí a gente tem que começar a avaliar que fator se é um fator fisiológico, se é um fator psicológico e de que área isso flui, né? Pra gente poder começar a tratar. É constrangedor pra criança, sim, acordar molhada, molha a roupa toda, molha cabelo. Tem criança que começa a aprender o xixi durante o dia, com medo já de fazer xixi na roupa. Se torna um processo muito, muito ansioso, muito ansiogênico pra criança e é, de fato, desconfortável. E os pais precisam procurar ajuda. E, às vezes, até quando vai dormir na casa de um coleguinha, o coleguinha descobre, às vezes isso vira uma situação que é levada para o meio social dos amiguinhos, pode virar uma chacota, isso pode
causar uma confusão aí na cabeça dessa criança. Claro, e um intimidamento. Claro, e a criança começar a ficar muito ansiosa, a criança não querer, por exemplo, frequentar a casa do coleguinha, já pensando no que pode vir a acontecer, retirar as fraldas, ensinar a criança a ir ao banheiro. Esse controle do esfíncter são dois processos fundamentais, que são a persistência, os pais precisam ser persistentes e a gente precisa contar com a maturidade da criança. Ok, Roberta. E vamos lá, Roberta. E os pais, eles devem repreender a criança quando ela tá ali, os pais estão ansiosos, querendo que a criança largue a fralda, a criança insiste. A gente sabe que quando a criança também não quer, né, ela não faz muita coisa. Às vezes é difícil conseguir. E aí os pais perdem um pouco a paciência. E nessa hora, como é que lida com esses valores? O pai quer uma coisa, a criança não cede, vira essa confusão doméstica, fica difícil. Olha só, é muito importante que os pais, além da persistência e contar com a maturidade da criança, que os pais tenham paciência. Não adianta reprimir, porque quando a gente reprime a criança, a gente vai gerar vários sentimentos que são negativos nela. Medo, ansiedade, tristeza por não ter conseguido, frustração. Então é importante que os pais contem como um processo normal e dizer para a criança, filho, faz parte, que os pais sejam empáticos, de se colocar no lugar dessa criança, dizer assim, eu também já passei por isso, entendeu? Apoiar essa criança, porque não está sendo fácil para ela. Ela passou uma vida fazendo xixi num determinado formato e agora ela precisa amadurecer, ela precisa evoluir e essa aquisição é um processo que exige paciência e cautela também dos pais. Ok, então a gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre outro momento bem delicado na vida de uma criança, que é quando ela precisa largar a chupeta. É uma decisão complicada aí na vida desses bebês, mas daqui a pouquinho a gente aborda esse assunto, não sai daí não.